Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 038 de Matemática preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula será polinômios. Então vamos lá? Nesse exercício bastante interessante, nós temos que em uma feira de produtos orgânicos é vendido arroz a granel. E aí, a gente sabe que quem comprar exatamente 1 quilo de arroz pagará R$ 5. R$ 5 por 1 quilo de arroz. Realmente, esse preço não sei se está muito bom, não. Quem comprar 1 quilo de arroz paga R$ 5. Quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, maior será o total a pagar. Isso é óbvio. Se você comprar muito, vai pagar muito. Quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, menor, no entanto, será o preço por quilo. Ele dá uma baixada no preço por quilo. Cada uma das alternativas listadas aí, essas três opções, ela apresenta uma possível fórmula para o total que o cliente irá pagar. Elas dão sugestões de quanto o cliente vai pagar em reais. Se comprar uma quantidade X, X então é a quantidade que ele compra em quilos, certo? E aí ele vai pagar um valor. Então, X é a quantidade em quilograma. A única alternativa que atende aos critérios estabelecidos é: o que acontece? Quem comprar exatamente 1 kg de arroz paga 5. A gente sabe exatamente que esta última opção, 5x menos x quadrado, quando x é 1, porque x é a quantidade. Quando essa quantidade é 1 em quilos, não vai dar 5, como ele fala ali. Quem comprar exatamente 1 kg paga 5. Na opção A, 5 vezes x quadrado, 5 vezes 1 ao quadrado, dá 5. Na opção B, 5 vezes a raiz quadrada de 1, também dá 5. 5 sobre 1, que é 5 dividido por x, onde x é 1, também dá 5. Na opção D também, 5 vezes 1, 5. No entanto, a opção E, 5 vezes 1, 5, menos 1. Isso vai dar 4. Portanto, a gente já tira o quê? Esta opção E. Nós temos que esta aqui está errada. Por quê? Porque quanto maior o X, ou seja, maior a quantidade que ele comprar, ele vai pagar mais. E aí está dando inversamente proporcional, né? Quando você põe no denominador um número maior, o resultado dá menor. E ele não fala isso. Ele fala que quem comprar uma quantidade maior terá que pagar um preço maior. E 5 sobre x não funciona para esta condição. São quantidades inversamente proporcionais. Já estamos numa situação que pode ser a A, B ou D. Agora, qual delas a gente tem que quanto maior a quantidade que o cliente comprar, menor será o valor por quilo? A gente sabe que 5x quadrado e 5x, quando você aumenta, ele aumenta o resultado, no entanto, por quilo, né? No entanto, no item B, a raiz quadrada dá um número menor, porque a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a opção correta é a letra B, que funciona para as três. Ou seja, quem comprar exatamente 1 kg de arroz paga R$ 5. Quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, maior será o valor a pagar, porque a raiz quadrada de 4 dá 2, mas a raiz quadrada de 100 dá 10. Então, quanto maior esse valor, mesmo calculando a raiz quadrada, mas, por outro lado, o preço por quilo cai, porque você está calculando uma raiz quadrada que torna o valor de x menor por quilo. Então, a opção correta é a letra B. Agora, este exercício, ele também é bem simples. É um exercício de raciocínio que envolve a compra de álcool ou etanol, né? E a compra de gasolina. Muito bem, nós temos duas pessoas, André e Bianca, e que possuem automóveis e cada um manda colocar combustível no seu carro com um produto. E ambos põem os dois produtos, tanto o etanol quanto a gasolina. Ele fala que André abasteceu seu carro com 18 litros na bomba de etanol e 32 litros de gasolina. Eu vou chamar de E o preço do etanol. Então, E é o preço do etanol. E é dinheiro. Então, se você coloca 18 litros, você tem que multiplicar 18 vezes o preço do etanol por litro.
então seria 18E. Ele coloca 18 litros de etanol e 32 litros de gasolina. Então, vamos ver o que acontece com o André e com a Bianca. G é o preço da gasolina e E é o preço do etanol. O André coloca 18 vezes quanto? 18 vezes E. Então, ele vai gastar este valor. Se o preço do etanol for R$2, ele coloca 18 litros, é 18 vezes 2. Se o preço do etanol é R$3, ele vai pagar 18 vezes 3. Então, se o preço do etanol eu não sei, eu chamo de E, é 18 vezes E. Mas ele não coloca só etanol, ele também coloca gasolina. Quanto de gasolina? 32G. Este é o preço que ele paga. E a Bianca coloca o quê? 30 litros de etanol e 20 de gasolina. Portanto, ela gasta 30 vezes E mais 20 vezes G. Agora, há uma relação entre o que André paga, que é 18E mais 32G, com o que a Bianca paga, que é 30E mais 20G. Qual é a relação? O André, ele paga 10% a mais do que esse valor. Então, o valor da esquerda, ele é 10% maior do que o valor da direita, o valor da Bianca. Como que eu escrevo isso? Eu ponho uma igualdade aí no meio e escrevo que ele é 1,10 daquele outro valor. Ou seja, ele é o 1 mais 0,10, mais 10%. Muito bem, a gente escreve assim. Se alguma coisa subiu 10%, ela se torna 1,10 daquilo que ela era. Muito bem. Agora ele quer saber qual a razão. A razão, o que é? Traço de fração é uma divisão. Muito bem, a divisão entre os preços do litro de etanol, o E, dividido por G, por gasolina. Eu poderia já aí em cima, do lado direito, já fazer essa distribuição, né? 1,10 vezes 30 mais 1,10 vezes 20. Mas eu não vou fazer assim, eu já vou fazer a divisão de E por G. Eu vou dividir todo mundo, tá certo? Todos os E's por G. E o G também por G. Todos os termos serão divididos por G. Porque eu quero saber a razão entre E sobre G. O preço do etanol dividido pelo preço da gasolina. Então, se eu dividir o 18E por G, vai ficar 18E sobre G. Mais 32G dividido por G, o G vai embora. G dividido por G dá 1. 32 vezes 1 é o 32. Então, onde tem G dividido por G, eu coloco simplesmente o número. 1,10 eu mantenho, né? E faço o E dividido por G e o 20 dividido por G, que também some. Então, fica esse lado, obviamente, multiplicado por 1,10. Viu como é simples? Dividir todos os termos por G. Muito bem, agora eu faço a distribuição. E o que eu vou ter? Eu vou ter 18E sobre G. Quanto que dá 1,10 vezes 30? 1,10 vezes 30 é aumentar 10%. Aumentar 10% de 30, ele passa a ser 33. E o 20 passa a ser 22. Então, 1,10 vezes 30 dá 33. E 1,10 vezes 20 dá 22. Este é o resultado da distribuição. Aí nos parênteses. Então, vai ficar 33E sobre G mais 22, que é o resultado de 1,10 vezes 20. Agora, eu estou vendo uma equação aí que eu tenho meu x, né? Aquele cara que eu quero obter, que é o E sobre G. Então, é como se eu tivesse 18x mais 32 igual a 33x mais 22. Então, eu vou passar o número menor para o lado do maior. Ele vai trocar o sinal. E o menor é o 18. Então, vai ficar 33 menos 18. E a gente sabe que 33 laranjas menos 18 laranjas dá 15 laranjas. 33E sobre G menos 18E sobre G dá 15E sobre G. E o 32 com o 22? Passo o 22 para o lado esquerdo, vai dar 10. 32 menos 22 é 10. Então, eu passo esse 18E sobre G para o lado direito e vou ter o quê? Este resultado de conta. 15E sobre G, que é igual a 10, que é a diferença 32 menos 22. Eu espero que você tenha entendido esta maneira de fazer. Não é única, tá certo? Mas a gente tem um dos jeitos de fazer a matemática para esse exercício. Agora eu vou passar o 15 para baixo do 10 dividindo e vou simplificar ambos os termos, 10 e 15, dividir por 2, vou dividir por 5. Eu vou pegar ambos os termos, 10 e 15, e dividir por 5. E eu vou ter este resultado, 2/3. Esta é a resposta do problema. Resposta letra B.
A razão entre os preços E sobre G, etanol sobre gasolina, é 2/3. Agora eu vou fazer uma série de slides preparando você para o exercício que a gente vai resolver envolvendo inequações e geometria plana. A área de um quadrado ela é lado ao quadrado. Se o lado é L, a gente tem L ao quadrado. Se o quadrado está desse jeito, ele tem lado 1 e uma diagonal que está escrita aí em branco, está pintada em branco, vertical, a gente tem que a diagonal é L raiz de 2. Essa é a fórmula da diagonal. Diagonal é L raiz de 2. Mas o L é 1. Então, 1 vezes raiz de 2 dá o próprio raiz de 2. A raiz de 2 é o resultado da diagonal. E se você tem uma figura desse tipo, qual é a área de um quadrado? Não vai dizer que é 1 ao quadrado. Não, o lado não é 1. O lado é raiz de 2. Porque se você tem que o pedaço da diagonal, meia diagonal, ela vale 1, tá certo? Então você tem que esse pedaço 1 e 1 são os catetos de um triângulo retângulo e a hipotenusa então é raiz de 2. Porque 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tirando a raiz quadrada, dá a raiz quadrada de 2. Então a hipotenusa ela é raiz de 2. Portanto, quanto é a área desse quadrado? O lado não é 1, hein? O lado é raiz de 2. Então eu vou calcular raiz de 2 ao quadrado. Isto vai dar o quê? 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Muito bem, outra coisa que eu preciso saber para resolver o exercício é que a quarta parte deste círculo ela vale 1/4 da área total. Então, este pedaço de pizza que eu tenho aí, ele vale 1/4 da área toda. Muito bem, agora nós vamos ter um problema de nível, vamos dizer assim, intermediário. Ele não é um exercício simples. Mas a gente tem que brincar também com exercícios de nível intermediário, um pouquinho, sair da área do bebê, né? E pular para a área do adulto. Muito bem, considere a região XY, é uma região do plano cartesiano XY, e que está achurada e está pintada, só vale essa região. Essa região ela tem a propriedade que diz o seguinte, qualquer par cartesiano XY pertencente a este R ao quadrado, né, a este plano, ele tem a seguinte condição, o módulo de x, qualquer número de x que você pegue, mais o módulo de y é sempre menor que 1. Isso significa que ele vai estar dentro dessa área achurada. Tudo bem? Então, por exemplo, você pode pegar meio com menos meio. Isso tudo vai dar, a soma desses números vai dar sempre um número menor ou igual a 1. Se você pegar, por exemplo, x igual a meio e y igual a meio, você vai ter meio mais meio igual a quanto? Igual a 1. Então está batendo. Agora você pode pegar um número bem menor que meio, 1/4. 1/4 mais 1/4 dá quanto? Dá 2 vezes 1/4, que dá quanto? Que dá meio. É menor que 1. Então, qualquer número que você pegue, pode ser negativo também, você sempre vai ter a soma desses números, cujos módulos são a soma da menor que 1, menor ou igual a 1, a gente tem essa área achurada aí. Esta região é chamada de região A. Agora ele dá uma outra região B, que é um outro par ordenado, de tal maneira que x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 1. Esta região representa, quando você tem uma coisa desse tipo, alguma coisa x ao quadrado mais alguma coisa y ao quadrado é igual ou maior ou igual a 1, você está tendo aí o círculo de raio x menos o quê? O x do raio e y menos o y do raio. Como, na verdade, você tem x menos menos 1, o raio é menos 1 e 0, que é x menos 0. Né? X menos 0. Então, aí você tem uma circunferência de raio menos 1 e 0. Eu vou desenhar essa circunferência também para você ver como que é essa área. E pegar valores maiores que vão estar para fora dessa circunferência. Isso que quer dizer esta região B. Então, a região A é esse quadrado achurado, cujo módulo de x mais módulo de y dá sempre menor ou igual a 1, e módulo de um número é não olhar o sinal, né? Módulo de menos 2 é 2. Módulo de menos 1 é 1. Isso que quer dizer a função módulo. Agora, eu tenho que recorrer ao seguinte. Eu estou olhando aí para essa figura azul e eu estou vendo um quadrado. Um quadrado de lado quanto? De lado raiz de 2, como eu falei para você. Portanto, a área é 2. Agora, esta é a região A. A região A.
Nós vamos ver agora a região B. Como é que seria? Você tem um círculo e que x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado é sempre maior ou igual a 1. Então tem que pegar toda a área, essa área B, ela é toda a área para fora do círculo. E isso vai acabar acontecendo que vai interceptar a área. Isso vai acabar acontecendo que vai interceptar a área do quadrado. Né? Em algum momento, se você pega tudo para fora do círculo, vai tocar na área do quadrado vermelho. Esta região é a região A, que estava no slide anterior, aquele quadrado azul. E nós temos aqui que o raio é 1. Tá certo? O raio é R ao quadrado é igual a 1. Então, se R ao quadrado é igual a 1, o R é 1. Muito bem. Agora, eu tenho que o lado esquerdo ali representa a região B. Mas ainda não está desenhada a região B. Ele quer maior que 1. Então, tem que sair para fora da circunferência, para fora do raio igual a 1. E eu chamo assim, eu pinto assim. Eu poderia pintar cheio, né? Mas devido à dificuldade do desenho, para não atrapalhar a figura, você está vendo que essas flechas azuis, esses pontos azuis, essas linhas azuis, que é toda a área para fora, ela toca no quadrado. Então, o que é a intersecção? É tudo que está dentro do quadrado e dentro dessa região para fora da circunferência. Tá certo? Isso vai te dar a intersecção de A com B. É tudo que está nos dois. Intersecção é isso. Tudo que está em A e tudo que está em B. E é essa figura. Se você observar, para fora da circunferência e dentro do quadrado, é essa região aí, pintada na cor caqui, certo? Na cor de café com leite. Muito bem. Então, o que é a intersecção B? É a área do quadrado, que a gente sabe calcular, menos a quarta parte. Se você observar ali a ponta esquerda do quadrado, do lado esquerdo, que está bem ali no B, esse lado do quadrado, lado esquerdo, ele faz uma espécie de pizza que é a quarta parte, como a gente viu lá naquele slide anterior, é a quarta parte da área da circunferência. Então, calcular a área de circunferência é πr ao quadrado, mas o r da circunferência é 1, como a gente viu. O raio é 1. Então, é π1 ao quadrado, que é o próprio 1 dividido por 4, é π sobre 4. Portanto, o que dá isso? Quanto é a área do quadrado? Nós vimos lá no primeiro slide, que a área do quadrado é raiz de 2 ao quadrado, portanto, ela é 2. Menos, eu tenho que tirar para fora para ficar só com aquela região CAC, só com aquela região cor de café com leite, que é π sobre 4, certo? πr ao quadrado sobre 4. E esta é, portanto, a resposta do problema. Viu que difícil? Não é tão difícil assim, por isso que eu chamei de um exercício intermediário. Tá certo? Esta, portanto, é a resposta do problema. Qual é a opção? A opção é A. A de A escrita do universo. Eu vou deixar para você esse exercício proposto envolvendo polinômios. Se você não conseguir fazer, deixe nos comentários. Professor, eu tentei fazer, achei a resposta letra tal. É correta? Muito bem. Se você tiver dúvida, a gente pode fazer esse exercício em outro momento. Chegamos finalmente ao fim da aula 038. Eu gostaria que você deixasse seus comentários, se inscrevesse no canal e a gente vai se encontrar nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!